No próximo capítulo da novela Quando Me Apaixono, Jerônimo terá a ajuda do Carlos e do Aníbal em seu plano genial contra o Augusto. Esse plano começará por uma encomenda. Na verdade, uma espécie de presente gigante que chegará para o Augusto em um caminhão. Algo que o bandido não esperava que vai estar ali dentro. E você vai ver. Gonçalo vai descobrir que Roberta está agindo com a Josefina, pois bem na hora que a bandida vai ligar para a mãe dela, Gonçalo vai entrar escondido e ouvirá então a conversa das duas, aonde Roberta conta que ela pegará toda a fortuna que Roberto deixou para a songamonga da Renata, e será ela e a mãe que vão aproveitar todo esse dinheiro. E quando a bandida percebe que Gonçalo estava ali ouvindo tudo, ela ficará completamente em choque. Roberta será humilhada da pior forma e Gonçalo vai chamar a polícia. Mas a bandida com sangue nos olhos vai se vingar e fará a maior maldade contra o Gonçalo. Clica no botão de gostei e me conta de qual cidade você assiste a novela. Tudo começa quando Renata vai ligar para o Carlos e avisa que ela já está chegando na Fazenda Bonita. A mocinha fala que acha melhor ela ir agora mesmo encontrar o Jerônimo aonde ele estiver. Porém, Carlos fala que ali onde eles estão é um pouco difícil de encontrar e fala que daqui um pouco ele, Lázaro e o Jerônimo se vão para a fazenda e lá vão encontrarem a Renata. Nesse momento, Jerônimo pede para Carlos passar o telefone para ele, pois ele precisa muito falar com a Renata. A mocinha vai se emocionar em ver a voz do Jerônimo e pergunta como ele está. Ele fala que está muito contente, ainda mais agora que ele descobriu que ele e Renata vão ser pais, pois soube que ela está grávida. Carlos e Lázaro ficarão felizes ali em ver o patrão deles feliz falando com a Renata. Carlos fala que isso foi um milagre, que Jerônimo sobreviveu depois de tudo que ele passou. Renata fala que ela não está se aguentando de saudades e que quer agora mesmo se encontrar com seu marido. Mas Jerônimo manda ela se acalmar e ir para a fazenda agora mesmo com seu bebê, que logo logo eles vão se encontrar. Ela pergunta então se ele precisa de alguma coisa, pois ela passará no mercado e já vai comprar para ele. Ele fala que sim, que precisa muito da Renata e de todo o amor e carinho dela e do seu filho. Renata vai se emocionar e fala que agora sim, nada nem ninguém vai separar os dois. Mas o que eles não imaginavam é que no meio do caminho, um carro ia se atravessar bem na frente do carro onde está a Renata. Será o carro do Augusto com os capangas dele, para sequestrarem a Renata e levarem a mocinha de refém. Os marginais então vão parar o carro da mocinha e vão exigir que Renata saia para fora. Ela vai se negar, porém, ela será levada à força. Aníbal então vai levar alguns tiros e ficará muito mal caído no chão. A Adriana, que está no carro, estava junto com a Renata, está ali gritando por socorro. Jerônimo ficará completamente em choque em ouvir os gritos de socorro. Ele percebe que alguma coisa de ruim aconteceu com a Renata e com todos ali. Carlos ficará preocupado e pega o telefone e vai ligar para Renata na mesma hora, porém, ninguém mais vai atender. Já mais tarde, Roberta vai ligar para Augusto e pergunta se ele mandou roubar a irmã dela sequestrar a Renata, pois todo já sabe do ocorrido com ela e que a polícia já foi avisada que Renata foi sequestrada. O marginal do Augusto vai confirmar que foi ele e que a partir de agora, Renata nunca mais será encontrada, pois ele e ela vão fugir e que ele sumirá com Renata do mapa e que nunca mais Roberta vai ver a irmã na sua frente. A Megera ficará furiosa e fala ao Augusto que ele está perdendo tempo com a Renata e que o melhor seria ele matar ela, assim os dois poderiam ficar juntos. Mas o bandido fala que Roberta não presta e que ela não faz nem um pouco o tipo dele e que ele quer a Renata ou não quer mais ninguém.
Enquanto isso, Renata vai estar chegando no barco cativeiro, aonde Augusto preparou para eles. Ela está dopada, completamente desmaiada nos braços de um bandido, que é o empregado do Augusto. Ele colocará a mocinha então deitada, e Renata ficará ali toda amarrada e amordaçada. E quando ela se acordar, vai levar um susto da onde ela está. Augusto está feliz da vida e fala para o seu empregado que tranque a porta onde vai ficar a Renata, pois daqui um pouco ele vai para ali estar com ela. Enquanto isso, Jerônimo vai estar chegando na fazenda com Carlos. Carlos fala que eles vão encontrar a Renata custe o que custar, e que Augusto e ela não vão muito longe. Regina está ali muito nervosa e preocupada com o estado do Jerônimo, ainda mais agora que ele quer ir atrás da Renata, se ele mal consegue ficar em pé. Porém, o fazendeiro fala que não importa o seu estado, pois Renata está com Augusto a essa hora, e que o bandido fará algo mal para a mocinha, já que ela não vai querer ficar com ele. Carlos fala que Augusto não fará nenhum mal para Renata, pois ele mesmo agora vai de atrás junto com Lázaro e com Aníbal, para encontrar o Augusto. Carlos promete ao Jerônimo que ele mesmo dará cabo da vida do marginal, pois nunca mais Augusto vai mexer com eles. E enquanto a Regina está ali cuidando dos ferimentos do fazendeiro, ele fala que tudo isso é culpa da Renata, pois Renata nunca acreditou em uma palavra que ele falava, e nem no que os outros da fazenda falavam contra Augusto, pois todos sempre sabiam que Augusto era um bandido marginal, até o padre Severino sabia, mas que Renata nunca quis acreditar nisso, e que ele chega a pensar que Renata é doente da cabeça e agora ela está provando do próprio veneno, pois caiu nas garras do Augusto, quem ela confiava de olhos fechados. Regina fala que Renata, sua filha, tem o mesmo problema que ela tem, um problema mental, pois ela também acreditou na Josefina quando a bandida mentiu que Roberta era filha dela, se na verdade era Renata, e que ela confiou tão cegamente que nem realizou um exame de DNA com a Roberta e com a Renata. Jerônimo ficará feliz em saber que Regina já sabe da verdade, que Renata é a filha dela. Ela fala que Antônio contou para ela que o fazendeiro também já estava desconfiado. Jerônimo fala que ele não quis falar nada para Regina, pois ela confia cegamente na Josefina, e que as duas parecem ser muito amigas, já que Regina nunca realizou um exame de DNA na Renata e na Roberta e acreditou cegamente nas escovas de dente de cabelo que a Josefina entregou para ela. Regina fala que ela errou muito e que por isso ela está sofrendo hoje, e também a Renata, pois só tomam decisões erradas. Jerônimo fala que tanto a Regina quanto a Renata só sofrem porque se mete com bandidos marginais e que Regina se meteu com a Josefina e não entregou a bandida para a polícia, até que ela tirou muito dinheiro da Regina. Assim Renata fez com Augusto, confiou nele cegamente, protegeu ele e agora foi sequestrada por ele e nem imaginava que isso poderia acontecer. E nesse momento, no barco do Augusto, Renata vai estar ali desmaiada. E o marginal fará com ela o que ele bem entende e fala que agora Renata é a sua mulher, pois está consumado, e que a partir de hoje ele nunca mais ficará longe dela. E que não importa se ela esteja grávida do Jerônimo, isso não é problema, pois ele vai criar esse bebê como se fosse seu filho. Mas nessa mesma hora Renata vai se acordar e percebe que está completamente sem roupa, e Augusto também. Ela vai surtar e pergunta o que ele pensa que está fazendo. Ele lembra ela que agora ela é mulher dele, e que não pode falar desse jeito com ele. Furiosa, ela vai se vestir e fala que vai embora agora mesmo, e que Augusto é um doente mental. Ele pegará Renata pelos cabelos e vai dar a maior surra na mocinha, e fala para ela que agora quem manda ali é ele, e que Renata não pode dar um pio, ou caso contrário, ele mata ela e esse bebê que ela carrega na barriga do Jerônimo. Renata vai perceber aonde que ela foi se meter em confiar no Augusto cegamente, já que todos sempre alertaram ela contra o marginal, e ela nunca quis acreditar, pois escolheu confiar no Augusto. Ele fala para ela que ela é a mulher mais burra que ele já conheceu nessa vida,
pois estava bem claro que ele não prestava, e Renata fingiu que não estava vendo nada, pois no fundo ele sabia que ela sempre queria ir para a cama com ele. Furiosa, ela fala que prefere morrer do que ser mulher do Augusto. Augusto fala que o que a Renata fala não vale nada, pois ela fala uma coisa e faz outra. E lembra ela que ela era casada com o Jerônimo e mesmo assim andava com Augusto de atrás dele, mesmo sabendo que Jerônimo jamais ia gostar de saber disso, pois os dois não se dão nem um pouco e Renata nem queria saber como que o marido dela ficava ao saber que ela corria de atrás do Augusto. Ela lembra o marginal que ela apenas era amiga dele, só isso, mas que agora ela vê que ele não presta. Augusto fala que uma mulher casada não tem amigos homens e que Renata queria mesmo era ir para a cama dele e que isso acabou de acontecer agora. Já na fazenda, Jerônimo vai avisar a todos que Roberta não pode saber que ele está vivo, já que foi a Roberta quem contou para o Augusto que Renata estava vindo ao encontro dele e agora sequestrar a mocinha. Regina ficará completamente furiosa em saber que ela acolheu uma cobra na sua casa. Gonçalo está furioso, pois Roberta está lá só para prejudicar a família toda, e que o certo seria eles expulsarem a megera de casa assim. Não terão mais ninguém dos inimigos dele morando na mesma casa que eles moram. Matias fala que até hoje ele não entende porque Regina, Gonçalo e todos ali permitem que Roberta viva na mesma casa que eles, pois qualquer dia desses ela matará todos a facadas, e todos sabem disso e mesmo assim ficam cobertando a Roberta. Mas Jerônimo fala que isso agora chegou ao fim, e se Gonçalo e Regina querem protegerem a Roberta, ele não vai proteger, e que se precisar ele mesmo matará a Roberta e o Augusto. Mas Gonçalo promete que isso vai acabar e será hoje, pois Roberta será expulsa e também entregue à polícia. Depois Renata vai estar sofrendo muito. Depois da surra que ela levou do Augusto, ela percebe que começará a escorrer uns líquidos na sua roupa. Renata percebe que está perdendo seu filho e ficará completamente de mãos amarradas. Ela percebe que agora sim está colhendo o que ela plantou, pois escolheu ficar perto do Augusto e agora percebe o mal que ele fez para ela e para o seu bebê. Enquanto isso, Roberta vai estar em casa, quando vai chegar o Gonçalo com a Constanza e vão invadir o quarto da megera. Furiosa, Roberta manda os dois saírem dali agora mesmo, mas Constanza fala que chegou o final da linha para Marginal e que agora ela vai ser presa. Honório vai ligar agora mesmo para o Gonçalo e fala que já está ali. Gonçalo pede para colocar o telefone no viva voz, pois ele quer conversar com a Roberta. Ele pergunta para Roberta onde está a Renata, pois todos já sabem que Roberta é aliada do Augusto e da Josefina e que está pronta para matar toda a família dos Monterrúbios. A megera ficará completamente paralisada e não consegue falar nada. Gonçalo fala que ele vai dar mais uma chance para Roberta e pergunta o que ela mandou fazer com a Renata, aonde está a irmã dela. Furiosa, ela vai gritar que é inocente, que sempre foi, e que todos só pensam coisa ruim dela. Mas Gonçalo fala que agora mesmo Roberta está expulsa de casa. Ou ela revela a verdade, ou nunca mais vai fazer parte daquela família. E na maior cara de pau fingindo, Roberta fala que é inocente e que não fez nada contra a Renata. E pede ao pai que lhe dê mais uma chance para ela provar que ela não sabe onde está a sua irmã. Enquanto isso, Renata então descobre que ela perdeu o seu filho e agora está completamente sozinha. Ela perderá o chão em saber que não vai mais ser mãe e que o filho que ela esperava do Jerônimo agora morreu. Ela teme ficar doente, pois precisa muito ir ao hospital, e que ela pode ficar estéril se tudo se inflamar dentro dela. Enquanto isso, Augusto está feliz da vida pensando que a essa hora Renata já perdeu o filho e que finalmente ela poderá ficar grávida dele. Ele fala que se ela seguir assim lutando contra ele, ela vai morrer e nunca vai ficar com ninguém se não for com ele. Já mais tarde, Roberta vai ligar para Josefina e falar para a mãe
que agora a Renata sumiu da vida deles para sempre, e que não importa o que façam, nunca vão encontrar a Renata, pois Augusto prometeu que sumiria com ela pro resto da vida. Josefina fala para Roberta que finalmente isso aconteceu, pois ela mesma esperou esse momento para dar cabo da vida da Renata, mas que primeiramente ela estava só esperando Roberta receber a herança que era do Roberto, que ele deixou para Renata, mas que finalmente Augusto fez o serviço sujo que elas iam fazer, de matar a Renata de uma vez por todas. Mas o que a Roberta nem imagina é que o telefone dela foi grampeado e que agora, nesse momento, o Gonçalo está ouvindo a conversa dela toda e também a polícia. Nesse momento, na fazenda, todos estão nervosos e preocupados com o sumiço da Renata. E Aníbal fala que ele nunca entendeu, pois ele sempre soube que Renata ia se casar com Augusto, mas que depois ela voltou com o Jerônimo. E mesmo sabendo que Augusto e Jerônimo eram inimigos, Renata sempre fez questão de ficar perto do Augusto e ficava mais tempo com ele do que o próprio marido. A menina Alison fala que Renata queria ficar com o marido dela, Jerônimo, e também com o ex dela, Augusto, ao mesmo tempo, e que isso é certo que não ia dar coisa que preste. Olha só o que aconteceu agora. Renata foi sequestrada, pois Augusto não aceitou em ter Renata com ele também com o Jerônimo. Já Marina atende Jerônimo e fala para ele que ele ainda está muito mal e que ela não indica que ele saia. Porém, Jerônimo fala que Renata está correndo risco de vida e que ele deve agora mesmo com o Carlos e com o Aníbal de ir atrás da Renata e do Augusto. Marina fala que sabe o quanto ele é apaixonado pela Renata, mas que no fundo todos ali sabem que Renata escolheu isso, ficar com o Augusto, pois ela nunca respeitou o Jerônimo e sempre andava com o ex dela, mesmo já tinha voltado até com o Jerônimo. E que o fazendeiro sempre aceitou a situação de ver Renata ali de amiguinha do Augusto. E que até ela se lembra que Renata levava Augusto para dentro da fazenda. E olha só o que aconteceu. Augusto mandou matar o Jerônimo para ficar com a Renata. E que agora a Renata está nos braços de quem ela sempre quis estar, do Augusto e não do Jerônimo. Mas Jerônimo percebe que Marina está sendo muito falsa, pois ela se passou por amiga da Renata e até ajudou a procurarem pelo Saul e por ele. E agora está ali falando mal da Renata. Marina fala que não está falando mal, apenas a verdade, pois é uma pouca vergonha que Renata andava com o ex dela para cima e para baixo, e que Jerônimo sempre aceitou uma coisa dessas. Já ele e a Marina nunca poderiam ficar perto um do outro, mas Renata poderia ficar sempre perto do ex dela. Até levava Augusto para dentro de casa junto com o Jerônimo. Furioso, o fazendeiro manda a médica ir embora agora mesmo, pois entre ele e ela não existe nada, apenas ele vai ser o pai dos filhos que ela espera, mas que por enquanto os bebês nem nasceram ainda e que Marina quer dar palpite da vida dele. E manda a médica sumir da vida dele para sempre, e que ele só quer ver ela daqui 9 meses, quando os filhos dele nascerem, só isso. E não vai demorar para o Carlos chegar junto com o Matias. Eles conseguiram prender o capanga do Augusto. Carlos conta que Aníbal planejou um plano e que ele entrou dentro de uma caixa de presente e que encaminharam então para o Augusto e que lá dentro chegou o Aníbal e levou um rastreador e que agora sim eles descobriram onde está o Augusto. O capanga do Augusto que está ali foi preso terá que abrir o bico e revela que Augusto está planejando de fugir com a Renata para o Canadá. Assim, ele sumirá com ela para sempre. Mas Jerônimo fala que isso não ficará assim, e que ele vai agora mesmo de ir atrás do Augusto, e que ele matará o bandido com as próprias mãos. Enquanto isso, na capital, Roberta está feliz da vida falando com a Josefina, e planeja com a mãe de agora as duas serem felizes para sempre, e fala que ela não vê a hora das duas poderem colocar a mão nessa fortuna toda, mas que ela deve esperar completar 25 anos para pegar o dinheiro que Roberto deixou para Renata, e que será ela quem vai usufruir todo esse dinheiro e não a Renata. E enquanto Roberto está ali de papo com a mãe dela, ela nem imagina que Gonçalo voltou da fazenda e estava ali ouvindo a conversa toda. Ele vai entrar e falar para Roberta
Sua mentirosa! Você está falando com a Josefina. Você não presta mesmo. Roberta ficará completamente paralisada. Gonçalo fala que agora mesmo ele vai ligar para a polícia e Roberta ficará presa onde é o lugar dela, pois escolheu ser maligna igual a mãe dela, Josefina. Enganou a todos e mentiu, se passando por boa moça, mentindo que havia mudado, se na verdade ela não presta, é pior que a Josefina. É a mulher mais podre que ele já conheceu nessa vida. Roberta ficará furiosa e planeja para ela mesma de agora mesmo pegar um vaso que tem ali e quebrar na cabeça do Gonçalo e matar o velho para sempre, já que ele escolheu amar e cuidar da Renata e não dela. Gonçalo olha nos olhos da Roberta e pergunta para ela o que a família dele fez de errado para ela e para Josefina, o que lhe fizeram para que as duas se aliassem assim dessa forma e fizessem tanta maldade que elas fazem para Renata e para eles todos. Roberta vai encher os olhos de lágrimas e Gonçalo lembra ela de todo o amor e carinho que ele deu para ela desde quando ela chegou pequena na família. Ele também se recorda que ele amou ela como se ela fosse filha dele verdadeira. E o que a Roberta fez? Apunhalou todos pelas costas, maltrata a Renata desde criança, é ruim para todo mundo e só faz maldade para as pessoas. Ele fala que não reconhece a filha que ele criou, pois Roberta hoje é uma marginal, uma bandida, uma cobra venenosa sem escrúpulos, uma mulher sem coração, sem caráter, que não vale nada e que todos querem ficar bem longe dela. Roberta será pisada e humilhada como nunca foi nessa vida. E Gonçalo fala que se Roberta não lembra, apenas ele amou ela nessa vida. E teve outro homem que amou ela, que foi o Rafael. E o que a Roberta fez? Apunhalou o rapaz pelas costas também, até que ela e a Josefina mataram ele. Roberta começará a chorar e ficará inconsolável e fala que amava Rafael de verdade e que ela não matou ele. Mas Gonçalo fala que Roberta pode não ter matado Rafael com as próprias mãos, mas que como ela era aliada da Josefina, ela sim participou da morte do Rafael, pois Josefina matou Rafael só para ver Roberta se casando com um milionário e não com um rapaz que era mais pobre. Roberta percebe o mar negro que ela se meteu, pois a vida toda só faz coisas erradas e sempre fez tudo que a Josefina mandou. Gonçalo pergunta para ela se valeu a pena ela não ter caráter nenhum, não amar ninguém, assim ela nunca foi amada, e que todos que chegam perto dela sentem o cheiro dela de podre, de maldade, e que nos olhos da Roberta saem fumaça, de muito ódio que ela tem das pessoas, principalmente da Renata. Pois quando Roberta olha para Renata, sai sangue dos olhos dela de muita raiva que ela tem da Renata. Roberta começará a chorar e fala para o seu pai que não é bem assim, e que ela acabou nutrindo esse ódio da Renata, porque foi a Josefina que colocou isso dentro dela. Mas Gonçalo fala que ele se recorda muito bem de quando Roberta era criança, tinha apenas 10 anos e já era uma bruxa malvada. Era muito ruim para Renata e que via a Josefina espancar a Renata e não fazia nada, e até escondia dele que Renata apanhava todos os dias, e que desde pequena Roberta era cúmplice da Josefina. A megera começará a chorar e percebe que realmente desde criança ela já pendeu para o caminho do mal, mas que agora chegou o final da linha com ela. Gonçalo fala para Roberta que se ela quiser ela pode matar ele, dar um final na língua dele e que ele nunca mais vai falar nada para ela, mas que ela nunca mais vai dormir em paz, pois ela sabe que ele foi o único homem que amou ela de verdade como pai e que hoje ela está completamente sem ninguém. Roberta fala que não está pensando em matar o Gonçalo e fala que ela ama ele de verdade. Mas Gonçalo fala que não acredita, pois das palavras que Roberta fala, 11 são mentiras e que nada do que ela fala é verdade porque ela não presta. Ela se acostumou tanto a mentir e fazer mal para as pessoas que até para ela mesma ela se engana,
mente e faz mal para ela mesma. Roberta fala que o amor que ela sente pelo Gonçalo é sim verdadeiro e que ele não pode agir assim dessa forma, não acreditar que ela ama ele de verdade como seu pai. Porém, ele fala que se Roberta ama ele de verdade e quer mudar, e quer fazer parte dessa família e deixar de fazer maldade para Renata, então que ela haja e que revele aonde está a Renata, para onde que ela mandou levar a irmã dela, e aonde está a Josefina, e manda Roberta entregar a Josefina para a polícia. A mulher começará a chorar então e se depara com a realidade diante dela e percebe que se ela seguir assim nesse caminho, ela vai seguir o futuro da Josefina, sendo perseguida pela polícia e vivendo por aí fugindo, e que não é isso que ela quer. Gonçalo pergunta para ela então aonde está a Josefina e a Renata. Roberta, uma vez na vida, vai falar a verdade e conta que a Josefina está escondida em um hotel apenas esperando ela completar 25 anos e que depois disso Josefina está planejando de pegar o dinheiro que Roberto deixou para Renata para elas fugirem para a Europa. Gonçalo ficará completamente paralisado em ouvir Roberta ali entregando a Josefina. Roberto também conta que Renata agora está com Augusto num barco, sendo levada para o Canadá, e que ele falou que se Renata não quiser dormir com ele matará ela e o bebê que ela carrega na barriga e jogará Renata no mar. Gonçalo perderá o chão com tudo que está ouvindo. Ele promete que a partir de agora ele protegerá a Roberta, se ela agir assim, falando com a verdade, e que ela terá a proteção de todos da família, principalmente da Regina e da Renata, pois ela acaba de salvar a vida da irmã. Mas Roberta, como é uma cobra venenosa, fala para ela mesma que ela contou tudo o que ela sabia para o Gonçalo, mas que não permitirá que ele espalhe isso para a polícia. E se prepara então para pegar um abajur e atingir a cabeça do homem.